Salve, galera! Olá para todo mundo que está aqui comigo, me ouvindo. Eu me chamo Helena Pandora Cruz de Souza, sou jovem monitora cultural da edição de 2019 a 2020 e estou aqui para apresentar meu segundo plano de intervenção artístico-cultural, PIAC 2021, que eu apresentei ele no Centro Cultural Grajaú, equipamento onde eu atuo, né? E o nome desse PIAC se chama Cultura Fit Saúde, que é isso mesmo, é uma junção da cultura com a saúde. Aí aqui sobre ele a gente tem o nome da live, né? Live Bate-Papo com Adriele Venturelli e Alex Mendes, articuladores sociais do Centro de Cidadania LGBTI+, Edson Neres Zona Sul. E essa live aconteceu no dia 18 de junho, às 19 horas, ao vivo no Instagram da página Centro Cultural Grajaú. Aí, falando um pouco sobre a nossa convidada, a Adriele Venturelli, né? Ela é uma mulher trans que está como articuladora social no Centro de Cidadania LGBT Edson Neres. Ela já passou pelos programas oferecidos pelo espaço e hoje ela está seguindo nessa área de divulgação, né, e de acesso à saúde. E nós temos também como convidade Alex Mendes, que também é articulador do Centro de Cidadania LGBT Edson Neres. Ele é ingressante da CIA Teatro Heliópolis e estuda psicologia. E aí eu convidei os dois para a gente poder ter essa troca ao vivo, né? Na nossa rede social, interagindo entre as duas coisas. O objetivo do meu PIAC era realmente unir a área da saúde com a cultura e fazer essa divulgação maior, né? A gente conseguir ter acesso aos dois tipos de atendimento, né? Os dois tipos de direito que nós temos. E aí o histórico se baseia praticamente quando eu precisava, né? Eu queria buscar esse atendimento. Na verdade, eu não conhecia, quem me apresentou foi a Daisy, uma mulher trans que também atua lá no Centro de Cidadania. Ela é muito gente boa, ela trocando ideia, ela me falou sobre esse trabalho deles e falou para mim que eles iam ter uma ação no calçadão do Centro Cultural Grajaú, né? Que eles têm uma rede móvel, um transporte também de atendimento móvel. E aí eles estariam no calçadão do Centro Cultural. Aí eu fui, conheci, aí eu fui apresentada a Alex e ela me encaminhou, né, para os meus atendimentos que eu desejava ter. E nessa troca que a gente teve, eu pensei em convidar ela para a gente fazer uma live de informações para poder apresentar o Centro de Cidadania, né? Para poder trazer e mostrar mais para as pessoas esse serviço que eles estão fazendo para a gente. E aí, nessa troca, me convidou, me chamou, me apresentou a Adriele, e aí a gente resolveu fechar a data e o horário para poder fazer essa apresentação, né? Esse bate-papo. E aí, os assuntos que a gente trouxe na live era mais sobre o que é o Centro de Cidadania, né? O que ele fazia, quais as funções, que é realmente uma política pública, é uma verba destinada a estes tipos de serviço, né? E qual a função dos articuladores, articuladoras e articuladores sociais do espaço, que é essa disseminação mesmo desse direito e dos acessos que nós temos, né? Falamos também sobre os programas que eles oferecem, tanto em relação psicológica, tem também advogado para você, por exemplo, poder mudar, retificar o seu nome, né? Eles também têm o Transcidadania, que é um programa de acesso à escola, né, a trazer as pessoas trans que não terminaram os seus estudos a poder voltar para as escolas, finalizar, com direito a uma bolsa de auxílio, né? Então, trazendo esses direitos que foram tirados no passado por essas pessoas por conta do preconceito, a discriminação, né? E toda a vulnerabilidade, às vezes até uma falta de acolhimento da própria família. Enfim, são programas muito importantes e que eles estão atuando lá no centro. Também pedi informações de como entrar em contato, então lá eu passei o telefone,
né? É só vocês pesquisarem também na página do Facebook ou do Instagram, o Centro de Cidadania LGBTI+, Edson Neres, que lá vocês têm o telefone para contato, para poder saber mais sobre os programas. E no final tivemos a apresentação de performance da Adriele, que foi uma apresentação surpresa, foi muito legal. Só não ficou tão bom por conta da qualidade do áudio, né? Mas é ao vivo e foi muito legal, foi muito divertido, deu para curtir bastante. E aí, falando da divulgação, a gente fez duas publicações na página do Instagram do Centro Cultural, né? Uma no dia 13/6 e outra no dia 16 para divulgação. E aí a gente teve esses insights, no caso. Da primeira publicação, a gente teve 14 curtidas, um comentário, 4 envios, 456 descobertas e 489 impressões. Já na segunda postagem, também foram 14 curtidas e um comentário. Tivemos uma interação e 442 descobertas e 319 impressões, né? Isso para a gente entender o quanto o, a postagem fez na rede do Instagram. E o desempenho do evento que a gente fez no Facebook, para compartilhamento também, teve o alcance de até 909 pessoas, né, pessoas alcançadas, e durante o evento 26 respostas. E essa pesquisa ela foi feita entre 10 e 17 de setembro. Então esses números eles são crescentes no decorrer do tempo. Aqui a gente tem os engajamentos que a gente fez com as postagens no feed do Centro Cultural Grajaú do Facebook. A primeira postagem, que foi a publicação do evento, teve 200 pessoas alcançadas e 4 engajamentos. Já a segunda postagem, que era sobre os cards, né, apresentando os nossos convidados, teve 253 pessoas alcançadas e 3 engajamentos. Aqui a gente tem as informações da live ao vivo. Então, foi 1 hora e 3 minutos de duração a nossa troca. Tivemos 153 visualizações. E aí, mais 15 curtidas. Não tivemos comentários, mas porque eles não ficam salvos, tá bom? Na postagem. Mas tivemos muitos comentários e interações durante a live em si, ao vivo, né? Que vai aparecendo pra gente. E também tivemos 4 compartilhamentos e um salvamento. Bom, concluindo, o objetivo da live foi alcançado, porque é isso, tá salvo lá no feed nos Reels, né, do Centro Cultural Grajaú. Também tem disponibilizado na minha rede social, que aí é um resumo também de 15 minutos das 15 partes mais importantes. E é isso, eu acredito que muitas pessoas que não conheciam agora estão conhecendo e fica essa divulgação, né, para poder ser compartilhada. A parceria também foi feita, acredito que a gente ainda tem mais coisas para fazer e a ideia já foi apresentada. Então é isso, é trazer cada vez mais a cultura junto da saúde e vice-versa. E tanto que hoje em dia, né, épocas de pandemia, o Centro Cultural Grajaú é um dos pontos de vacinação. Então já é a saúde entrando aí com a gente novamente. Então acho que é só crescimento, né? E eu estou aqui para agradecer também a todos, todes e todos que compareceram e participaram, tá? Agradecer ao Centro Cultural Grajaú, como sempre, ao CIEDES, ao Programa Jovem Monitor Cultural, a Secretaria de Cultura e a Secretaria, né, de São Paulo. E também, principalmente, ao Centro de Cidadania LGBTI, pela sua existência, pelo seu trabalho, pela sua resistência, pela sua importância, né? Mas, gente, não é só por isso, não. Só um adendo aqui, que eu tive esse outro PIAC, que seria a abertura do canal do YouTube do Centro Cultural Grajaú, que eu tô trazendo aqui para vocês porque a gente acabou não registrando, né? Porque eram 2 PIACs já que eu estava fazendo, mais um outro que eu fiz com uma outra colega de equipamento, né? Que é da Biblioteca Paulo Duarte, que foi o CAF. Então eu deixei esse em stand-by, mas aos poucos eu fui conseguindo apresentar ele, na verdade, dar vida, né? Então eu trouxe aqui para vocês algumas informações já que no caso, o PIAC em si é isso, né? Para trazer uma nova rede social
com a ideia de plataformas de vídeo, né, para poder ser postado esses vídeos e mais audiovisuais, e trazer mais a cultura de acesso para as pessoas, né? Porque quanto mais redes a gente tiver pertencente, a gente tiver participando, mais formas de alcançar a galera a gente tem. E isso é muito importante, principalmente para equipamentos periféricos, como é o caso do Centro Cultural Grajaú. Aqui o objetivo é simplesmente esse registro, né, de vídeos, para tornar o canal do YouTube do CCG como um arquivo audiovisual e também ser como se fosse um palco, né, para produção de artistas e exibições de eventos e qualquer tipo de coisas relacionadas à cultura, né. Aqui é como foi realizado, o que eu realizei já no caso. Primeiro eu fiz um roteiro de publicação programada, que seria as programações que a gente já fez a gravação. Então a gente teve o ano de 2020, a partir de abril a gente já tem algumas lives, né, acontecendo na página do Centro Cultural. Então a gente baixava essas lives para poder fazer a edição e depois a gente criava os créditos finais e também as aberturas, né? A gente cria a abertura como um tema do que seria a live e depois os créditos falando sobre a produção, tanto do próprio artista, né, da própria produtora, quanto dos jovens monitores que estão atuando no Centro Cultural Grajaú. Então fica como um registro também em portfólio, que é muito importante também a gente ter isso, né? E aí também tem um roteiro de publicação ao vivo, que aí é mais para a gente entender essa programação da abertura, que é para fazer. A gente constrói essa abertura aqui no Canvas. Depois a gente faz o acompanhamento da transmissão durante a exibição ao vivo. A gente interage com o público, né? Vai respondendo pela página, incentivando a compartilhar, a curtir. E depois a gente faz a divulgação do evento com os materiais oferecidos pela produtora, né? Que aí são as fotos ou as informações, os releases. Essas informações a gente colhe para poder criar as nossas artes e as nossas divulgações e depois fazer esse acompanhamento da transmissão. Aqui eu acho que eu vou. Durante essa gravação que eu tô fazendo, eu não consigo apresentar para vocês, porque no caso era para exibir a abertura do canal, tá? Mas tudo bem, tá tranquilo. E é isso, vocês podem encontrar essa abertura em todos os canais, tanto no Facebook, quanto no Instagram e quanto no YouTube também do Centro Cultural Grajaú. Aqui seria o design da apresentação, né? Que esse design ele apresenta o que é o tema. Primeiro a gente mostra o tema, se é uma live de show, ou se é uma live de sarau, ou se é uma oficina, ou se é um bate-papo. Então, a gente tem esses temas separados, podem ser adicionados outros mais para frente, com certeza, mas é uma separação que a gente já fez. E na sequência, a gente faz a descrição do artista e da apresentação. Então, a gente coloca o flyer da divulgação, o nome da live, né, do que vai acontecer, e essa descrição simples para ela também ser passada durante o vídeo, como uma abertura no caso. E aí aqui seriam o design dos créditos, que eu comentei para vocês, que seria a descrição da produção do artista, né, da apresentação em si. A gente divulga também os jovens monitores envolvidos, os artistas, a gente faz essa divulgação das redes, né, de contato e tudo mais. E também da parte da edição de vídeo, a gente também separa e adiciona lá qual jovem monitor ou monitora que fez esse trabalho. Porque fica como um portfólio e é importante pra gente também, porque esse é a nossa formação, né? E a gente tem que usar a formação para isso também. Se a gente está botando a mão na massa, vamos mostrar também quem é que tá, de quem são essas mãos. Mas essa é a ideia do design de crédito, que eu infelizmente não consegui dar play, mas bora seguindo. Aqui eu criei, né, no caso, um e-mail, que seria super necessário para a gente ter esses arquivos exclusivos do canal do YouTube. Então, quando a gente faz uma abertura e quando a gente faz um crédito, a gente vai ter uma pasta lá separada
para poder colocar essas informações. E aí a gente tem esse drive, né, para a gente ter armazenado essas coisas importantes durante o processo da criação dos vídeos. Então, a gente tem as pastas, que elas podem ser alteradas de várias formas, e eu tenho esses arquivos também, que são os principais, para a gente ter essa organização, que é super simples, né? Assim, é detalhada, mas é bem simplificada, porque a gente tem a planilha de dados com todas as informações de cada live que acontece. A gente tem os créditos dos jovens monitores culturais que estão no equipamento que trabalharam. Então, nesse Word, a gente tem lá prontinho já o nome do jovem monitor, a rede que ele quer que seja divulgada, né? Porque assim é só copiar e colar nos créditos para facilitar isso. E a mesma coisa no crédito dos artistas. Então, todos os artistas que a gente fez a edição de vídeo, a gente fez uma pesquisa, né, sobre os créditos dele, sobre as redes sociais, se tem canal no YouTube, se tem sites, todas essas coisas, né, para a gente divulgar sobre o artista. A gente já deixa salvo aí. Então é só você pesquisar nesse Word o nome do artista, por exemplo, que se tiver lá é só você copiar e colar. Mas se for um artista novo, aí a gente faz a gente pede primeiro, né, para a produtora enviar para a gente essas informações, que é muito melhor, né, e mais seguro ainda a produtora enviar esses dados, porque às vezes a gente pode buscar coisas que estão desatualizadas. Mas é isso, esse segundo Word. E agora só apresentando mais detalhadamente a planilha. Eu criei ela para a gente ter esse controle de edição e postagem. Então, todas essas informações, no Centro Cultural Grajaú, a gente tem planilhas para cada mês. E a gente tem a produção de cada mês. Então, todas as informações que estão aqui, a maioria delas já foram tiradas dessa outra planilha. Que aí a gente já tem um controle do nome, né? A classificação, o título da live, os artistas envolvidos. Aí vem o mês, o dia e a hora. A descrição, que aí é a sinopse, que é só a gente copiar e colar nessa parte, né? Tem a rede de exibição, o contato da produção, que é importante a gente ter também, todo mundo ter acesso, o jovem monitor responsável durante a produção dessa live e também esse link da live para a gente ter mais facilidade, já não ter que ficar pesquisando no feed do Facebook ou do Instagram. A gente, com esses links, é só clicar nele que ele já vai direto para a live, para a gente poder colher essas informações e poder fazer a junção da primeira parte da live, né? Na verdade, fazer a junção da abertura com o vídeo e, por final, adicionar os créditos. Então, essa é a edição final, depois que a gente baixa os vídeos. E aqui a gente também tem essa legenda que eu criei para ser mais fácil da gente entender esse status. Então, na primeira coluna, a gente tem o jovem monitor cultural, que está responsável pela edição. Então ele vai lá e coloca: eu já estou com essa parte, por exemplo, na parte da divulgação. E aí depois a gente vai indo para a parte de transmitido. Aí de repente eu já comecei com a produção, né? E aí vai indo de acordo com essas informações para a gente ter um controle de quem está fazendo e das postagens e tudo mais, né? Bom, o canal do YouTube está lançado. A gente conseguiu postar essa abertura que eu criei, então vocês podem pesquisar lá no YouTube, que vocês vão encontrar o Centro Cultural Grajaú. A gente ainda não tem os vídeos das outras lives que a gente fez, porque eles ainda estão sendo reorganizados. A gente está fazendo toda a edição primeiro, assim, de 2020, né? Que foram mais quase 90 lives que a gente exibiu nas nossas páginas, tanto juntando com a do Facebook e com a do Instagram. Então, por enquanto, a gente tem a nossa abertura aí, só para dar uma carinha para vocês e já ficarem atentos e começar a divulgar e compartilhar e pensar em também acessar. Então, se você tiver já o seu canal ou você tiver uma proposta que você quer fazer uma exibição pelo YouTube e quer que seja por um espaço cultural, você já tem, ó, o Centro Cultural Grajaú tá aí, é só você enviar sua proposta, trocar ideia, conversar direitinho. É mais uma rede de portfólio para a gente ter esse acesso e poder cada vez mais compartilhar e mostrar as artes que a gente tem, não só do Centro Cultural Grajaú, mas acho que de todos os lugares, né? Para a gente ter
mais visibilidade para as culturas que estão sendo criadas nas periferias e nas quebradas da vida. Bom, gente, e aqui não poderia deixar de agradecer essas jovens monitoras, a Gé e a Audrey, que elas são ingressantes, mas na edição de 2022, elas vão chegar como continuistas no Centro Cultural Grajaú, já dando um spoiler para quem está ouvindo. Mas eu só queria agradecer mesmo que elas ficaram juntas comigo para nessa questão da divulgação. A gente teve algumas questões sobre a comunicação, mas eu acredito que elas vão dar continuidade lindamente e, na verdade, também outras jovens monitoras podem chegar, né? Porque a gente tem mais jovens no equipamento Centro Cultural Grajaú, mas esse flyer é para agradecer mesmo, meninos. Vocês arrasam demais. E é isso, gente. Obrigada novamente. Gratidão a todo mundo que tá aí, que tá curtindo as nossas redes, o Centro Cultural Grajaú e todas as redes culturais que a gente tem. E bora acessar, bora tá dentro. E já só para finalizar assim, jogando umas ideias ao vento. Eu tive ideias também de mais outros dois PIACs, que seria o Remember Jovem Monitor Cultural do Centro Cultural Grajaú, que era para fazer um reencontro, né, com os jovens monitores que passaram pelo espaço. E aí trazer às vezes, não sei se por edição, né, foi um projeto, porque a ideia era trazer todos os jovens de uma edição e fazer uma troca online ou até pessoalmente, né, apesar da que a época em si não permitia, mas essa ideia de juntar esses jovens e apresentar tanto para o equipamento quanto para todo mundo. E saber como eles estão, como eles seguiram, qual a ideia deles sobre o programa, como que foi que eles chegaram, conheceram, enfim. Esse foi um dos meus piacs que eu não consegui dar um up, mas tá aí. E também tem o Economia Criativa Periférica, que era para trazer os empreendedores que agem, né, nas nossas aqui pelo Grajaú mesmo, para apresentar os seus trabalhos e motivar as pessoas a exercer seus trabalhos por aqui, a oferecer seus serviços e dar exemplos também de conquistas, de como eles chegaram, de como eles fizeram, né, disseminar mais ideias diferentes do que é essa cultura criativa dessa economia criativa, né? Que sempre aconteceu aqui em todos os lugares, principalmente nas periferias. Então, é isso. Obrigada e até a próxima. Estamos aí, qualquer coisa, só chamar.